Olá a todos e bem-vindos ao webinar Ferramentas Básicas de Vistro, Projetos de Impacto de Tráfego. Aqui apresentaremos as ferramentas de geração, distribuição e alocação de viagens e como analisar projetos de impacto de tráfego com o software PTV Vistro. Este é o quarto tutorial de uma série de vídeos sobre esse software. Você pode conferir os demais vídeos em nosso site. Este vídeo se refere à dublagem de um webinar da PTV, originalmente gravado por Bill Cisco e Levi Button. No webinar de hoje, vamos falar sobre quais são as aplicações típicas de análise de impacto de tráfego do Vistro. Então, vamos fazer breves reflexões sobre o planejamento de cenários e dar uma olhada rápida nas condições existentes, construindo alguns cenários de condições de tráfego antes de adicionarmos nossos próprios projetos, com geração, distribuição e alocação de viagens. Depois disso, iremos analisar e avaliar nossa rede e procurar áreas onde precisamos fornecer projetos de mitigação. Assim que identificarmos e passarmos por algumas mitigações, veremos as ferramentas do relatório de compartilhamento do Vistro, que ajudam a identificar os responsáveis por essas medidas de mitigação. Depois de tudo isso, vamos então destacar as mudanças de 11ª hora que muitas vezes acontecem, especialmente quando estamos trabalhando com empreendimentos privados que podem ser modificados no decorrer do projeto, e como o Vistro pode auxiliá-lo em termos de eficiência e economia de tempo quando essas mudanças inevitáveis ocorrem. Avançando para o final, falaremos um pouco sobre outras extensões do fluxograma de trabalho de alocação de viagem para análises de grandes áreas, cálculos VMT que você pode fazer e outros fins, além dos projetos de impacto de tráfego. Essa é a nossa área de estudo de hoje. O que você está vendo é uma rede para a hora pico da tarde. Nos outros webinários que apresentamos, nós abordamos a construção de redes desse tipo, utilizando o Vistro. Portanto, seguindo as etapas descritas anteriormente, você pode construir a sua rede, de forma que o seu projeto tenha diferentes cenários partindo do seu cenário de base original, como por exemplo, o pico da tarde. Assim, quando pensamos sobre as análises de impacto de tráfego típicas, começamos a pensar em tipos de cenários semelhantes que você precisa analisar. Podemos pensar sobre o que mais analisar além do cenário do pico da tarde. Nós adicionamos o empreendimento no cenário do pico da tarde. Contabilizamos outros crescimentos que possam ocorrer entre as situações existentes e o lançamento do projeto, que pode ser daqui a 2 anos. Esse é tipicamente um caso em que haverá cenários intermediários. Chamarei isso de um cenário de curto prazo, em que levaremos em consideração coisas como o crescimento do tráfego de fundo da região e o crescimento relativo a outros empreendimentos próximos à área de estudo. Se aumentarmos o zoom aqui, veremos que temos vários tipos de interseção diferentes. E conforme eu amplio ainda mais, podemos ver esta região aqui na parte central inferior da rede, onde nosso projeto está sendo construído e, portanto, onde vamos analisar. É um grande centro de diversão para a família, com algumas lojas de varejo e fast food. E como você pode ver na área circundante, um shopping center recém-construído e algumas áreas onde se espera que haja a construção de outros empreendimentos. Com isso, podemos pensar no nosso próximo cenário. Nesse caso, construiremos ele partindo do cenário do pico da tarde. Apenas por simplificação, nesse webinar, nós não vamos considerar o cenário da manhã. Nesse exemplo, essa simplificação não impacta muito, pois os volumes do período da manhã são relativamente baixos. Portanto, vamos nos concentrar apenas no cenário da tarde. Com isso em mente, vamos construir nosso próximo cenário. Se formos para o menu suspenso do cenário e depois no cenário da tarde, posso clicar nessa seta para baixo e duplicar o cenário. Nós criamos uma cópia.
Vamos renomear para curto prazo tarde e pressionar Enter. Agora que construímos esse cenário, eu vou ativar ele clicando com o botão esquerdo. Podemos ver que o cenário está ativo na barra de cenários. Portanto, qualquer coisa que eu fizer agora afetará apenas este cenário específico. Há duas coisas que desejo realizar neste caso. Uma é aplicar um fator de crescimento geral para todo o tráfego da rede. Apenas como um lembrete, se clicarmos em qualquer um dos nossos cruzamentos no Vistro, veremos as tabelas de fluxograma de trabalho. Se olharmos para o menu de volume por um momento, podemos rolar para baixo e ver os diferentes inputs de volume base. Lembre-se também que podemos ver isso no mapa. O que queremos ver é esse campo aqui chamado fator de crescimento. Nas condições existentes, não tínhamos um fator de crescimento. Agora quero aplicar um fator de crescimento de 2% ao ano em toda a minha área de estudo. A maneira mais fácil de fazer isso é ir em Editar, Multiedição. Nessa tabela, eu posso escolher o atributo chamado fator de crescimento. E aqui eu posso colocar um novo valor para o meu atributo. Eu vou colocar 1.0404 para considerar o crescimento ao longo de 2 anos. Eu também posso escolher a quais cruzamentos quero aplicar essa mudança. O padrão é alterar todas as interseções e nós vamos deixar dessa maneira. Vou clicar em Aplicar e o Vistro me diz que o valor foi atualizado em 241 movimentos. Se você olhar as tabelas, verá que esse fator de crescimento foi realmente atualizado. E novamente, como eu fiz isso no cenário de curto prazo, essa atualização só acontece para esse cenário, e não para o cenário das condições existentes. A outra coisa que quero considerar é que, embora nosso projeto gere as viagens internamente no Vistro, precisamos levar em conta um outro projeto próximo neste local. E apenas um exemplo de como isso se parece, eu tenho um pequeno esquema aqui. Acabei de copiar e colar a rede no PowerPoint e incluir no projeto apenas as viagens desse outro estudo. Este é um projeto aprovado. Só para lembrar, o nosso projeto fica ao sul. Eu desenhei os fluxos na entrada de veículos desse outro projeto. Mas esses volumes também afetam as interseções de nosso estudo. Portanto, podemos ver que há 55 viagens entrando e 25 viagens saindo no horário de pico para este projeto aprovado. Eu quero considerar isso na minha análise porque, embora o projeto esteja aprovado, ele ainda não foi construído e, logo, não foi contabilizado nos meus dados de tráfego. A maneira mais rápida de fazer isso no Vistro é adicionar esses valores para essa interseção nas células da tabela referente aos volumes em processo. Para quem não sabe, o Vistro é capaz de importar volumes, e para importar volumes é necessário antes exportar os volumes atuais. Então, se eu for em Arquivo, Exportar e clicar em Valores, eu posso escolher o volume em processo e exportá-lo. Esse processo criará um arquivo Excel editável, como todos os meus movimentos. Eu já fiz esse processo. O Excel gerado é semelhante a esse, mas com valores nulos para todas as células. Eu já editei os volumes específicos para o meu projeto refletir o novo cenário. Eu codifiquei por cores apenas para destacar os valores das viagens geradas pelo outro empreendimento. Eu fiz esse processo porque é mais fácil editar uma tabela. Agora, eu vou voltar ao arquivo pelo processo de importação. Quando eu faço isso, você pode ver que agora os movimentos de acesso possuem os volumes que refletem o projeto adicional ao norte da minha área de estudo. Se eu ampliar, eu posso ver esses volumes no acesso desse outro empreendimento. Eu também posso ver como esses volumes foram considerados na minha rede como um todo.
Dessa forma, eu estou construindo o caso de um cenário de projeto de curto prazo. A ideia é que, antes de adicionar as minhas viagens geradas pelo meu empreendimento, eu quero considerar como as condições de tráfego serão no dia anterior à abertura do meu projeto. Para fazer isso, eu adicionei um fator de crescimento e o tráfego gerado por esse outro empreendimento aprovado nas proximidades. Agora estamos prontos para começar a falar sobre as viagens do nosso projeto. Vamos começar falando sobre os elementos dentro do visto que iremos utilizar para gerar, distribuir e alocar essas viagens. A primeira coisa que eu vou fazer é criar um novo cenário. Vou voltar no meu gerenciador de cenário e construir a partir do meu cenário de curto prazo. Vou duplicar ele e renomear para curto prazo Tarde Plus. Apenas para enfatizar, não esqueça de clicar com o botão esquerdo e ativar esse cenário. No momento, o cenário 3 é exatamente igual ao cenário 2. Eu vou fazer alterações para incluir nosso novo projeto. Algumas observações. Primeiro, se eu soube de antemão que vou considerar apenas o período da tarde, eu posso adicionar as informações do meu projeto diretamente neste cenário. E o que quero dizer com informações é que nós vamos utilizar algumas ferramentas da nossa caixa de ferramentas. Vamos adicionar as zonas que representam os usos do solo, os portões que representam as origens e os destinos, e indicam onde nossas viagens começam e ou terminam, dependendo se temos ou não viagens de ida e volta. E os caminhos que conectam essas zonas e portões. Então, se esse fosse o meu único cenário do projeto, eu poderia ir em frente e adicionar esse projeto de rede nesse cenário. Entretanto, é mais provável que em um projeto real você tenha mais de um cenário de projeto. Por isso, a minha recomendação é adicionar as zonas e os portões no cenário base. Dessa forma, eles estarão disponíveis em vários cenários e poderemos fazer essas análises como parte do nosso projeto ou até mesmo uma extensão do nosso projeto. Eu também tenho uma planta do nosso projeto que quero incluir para nos ajudar a ver o projeto um pouco melhor. Eu vou fazer isso e construir esses novos elementos no cenário base. Lembre-se de que o cenário base é um cenário especial, porque as modificações que fizemos nele serão aplicadas aos outros cenários. O que quero fazer é acessar o menu Minha Rede. Na seção de mapas, um pouco mais abaixo, existe esse botão para inserir uma imagem de fundo. Ao clicar nela, eu posso escolher a planta do projeto. E então, a planta aparece na minha rede. Eu posso usar o zoom e dimensionar a imagem manualmente. Se você quiser, você pode fazer isso usando a ferramenta de escala, mas eu vou usar a rotatória para verificar exatamente onde a planta está localizada. Outra coisa que eu vou fazer é clicar com o botão direito e travar a imagem do fundo no lugar. Agora, quando eu me mover, não vou mover a imagem de fundo. Nas imagens de fundo, temos o centro da diversão e alguns blocos, como o bloco de varejo, e o de fast food e o de drive-thru. Eu vou corrigir e fazer com que a entrada de automóveis fique alinhada com a malha rodoviária e travar a imagem novamente. Agora nós temos a nossa planta. Outra coisa que eu quero fazer é colocar as minhas zonas e os meus portões. Aqui você precisa decidir como vai construir a sua rede. Você pode ter uma zona que representa todo o seu empreendimento, ou você pode ter várias zonas que representam seus diferentes usos do solo dentro do empreendimento. Existem prós e contras de ambas as opções. Uma zona única agiliza as gerações de viagens. É o mais rápido, até mesmo porque há menos caminhos. Mas a vantagem de ter várias zonas é que você pode rastrear os diferentes componentes do uso do solo. E nesse caso, você pode ou não fornecer características de distribuição de viagens diferentes.
No nosso exemplo, temos apenas varejo e alguns restaurantes. Então, usaremos os mesmos padrões de distribuição. Mas, digamos que eu tivesse também unidades residenciais. Nessa situação, eu teria viagens residenciais com uma distribuição completamente diferente das minhas viagens de varejo. Esse seria um caso em que eu gostaria de ter mais de uma zona para usar padrões de distribuição diferentes para o varejo e para o residencial. Portanto, neste caso, apenas para deixar bem claro, vou prosseguir e adicionar uma zona para o centro de diversão. Para fazer isso, eu escolho o botão de Zonas a partir do menu de Ferramentas e clico 2 vezes no centro de diversão. Mas eu não posso estar com a imagem travada, então eu vou destravar a imagem rapidamente para fazer isso. Ao clicar, eu criei um círculo roxo aqui na minha rede. Portanto, a zona 1 será a minha zona para o centro de diversão. Vou criar uma outra zona. Embora haja 3 blocos diferentes para o varejo, eu vou fazer apenas uma zona em uma área representativa. E em seguida, vou fazer uma zona aqui para representar o drive-thru. E vou travar novamente. E assim eu tenho as minhas zonas. E o que eu preciso fazer agora é criar alguns portões. Para fazer isso, eu vou expandir a visualização da minha rede. Os portões serão as origens ou os destinos de todas as minhas viagens ao longo da minha rede. Eu vou seguir em frente e começar a construir a partir da região no norte. Eu vou escolher o botão de portões e se eu segurar a tecla Ctrl, eu posso construir mais de um portão sem precisar ativar o botão novamente. Eu vou colocar portões no norte, no leste e no sul. Também vou colocar um no sul, próximo à rodovia estadual, e outros 2 a oeste, sendo uma nesta estrada local. Agora temos 3 zonas e vários portões. E eu fiz tudo isso no cenário básico. Portanto, esses elementos estão disponíveis para mim caso eu decida construir mais de um cenário de projeto posteriormente. Com isso, eu vou sair do cenário base antes de começar a editar as outras características da minha rede. Então, o que eu vou fazer antes é ocultar a planta. Posso fazer isso nas seções de mapas e clicar no botão de mudança de visibilidade. Esse botão oculta a planta momentaneamente. Agora, se eu fosse voltar para o cenário de curto prazo, por exemplo, você pode ver que a planta não está mais no mapa de fundo. Eu também posso ir ao cenário Plus que construímos anteriormente. E se eu quiser, posso exibir a planta, porque eu armazenei a imagem no meu cenário base. É isso que o visto está me falando aqui. Você pode ver, por meio de algumas edições rápidas de ocultar ou exibir, você pode tornar a imagem visível ou não em um cenário específico. Ok, então adicionamos as zonas e os portões. Agora nós precisamos entrar nas nossas tabelas de geração de viagens e depois distribuição e alocação de tráfego. No fluxograma de trabalho, vemos a aba de geração de viagens. Essa é uma situação que faz sentido mudar a posição da sua tabela para que você possa ver toda a sua rede sem ter que rolar a barra. Basicamente, aqui eu tenho um formato de tabela de geração de viagens, que segue a formatação típica da taxa de geração de viagens. Você pode nomear suas zonas, colocar todos os seus dados de geração de viagens e assim por diante. Eu vou editar um item manualmente, para vocês verem como fazer. Chamaremos a zona 1 de Centro de Diversão. Mas tudo isso eu posso destacar e copiar e colar no Excel. Para simplificar, eu criei uma tabela Excel de gerações de viagens com o mesmo formato. E o que eu vou fazer é copiar essa informação e colar na nossa rede para a gente conversar sobre isso. Os nomes das minhas 3 zonas são Centro de Diversão, Bloco de Lojas, Bloco Fast Food.
Em seguida, podemos incluir alguma descrição dessas variáveis, um código de uso de solo, etc. Todos esses itens são descritivos. Você não precisa ter essas informações. É apenas para completar a natureza do arquivo. Depois temos o tipo de informação, apenas para conhecimento. Podemos utilizar o número de viagens ao invés de uma taxa. Mas como normalmente trabalhamos com taxas, vamos deixar essa opção. Essa taxa é por variável independente. No nosso projeto é por 1.000 pés quadrados. Se fossem casas, seriam por unidade de habitação, um hotel por quarto ocupado e etc. E então temos as nossas quantidades. Portanto, o centro de diversão tem 95,5 pés quadrados. E como nossa variável é de 1.000 pés quadrados, eu divido por 1.000 e tenho 0,0955. Tenho 49% entrando e 51% saindo. E então começamos a ver alguns números em itálicos. Os números em itálicos são os valores calculados no visto. É simplesmente pegar a quantidade vezes a taxa vezes a porcentagem de entrada, dividido pela nossa variável, e temos as viagens de entrada. A mesma coisa para a saída. E vemos quais são os nossos totais aqui. Além disso, apenas para projetos futuros, você pode simplesmente desmarcar a caixa Analisar, de qualquer zona, em qualquer cenário em particular. E essas viagens não serão geradas. Portanto, você pode ter um arquivo maior com muitas zonas. E em certos cenários, você pode ter algumas zonas ativas, e em outros cenários, ter elas inativas, simplesmente desmarcando essa opção. E no caso raro de você querer ter uma geração de viagem negativa, é possível fazer isso com a opção de remover viagens ao invés de adicionar. Isso pode ser útil quando houver um redesenvolvimento ocorrendo em uma determinada área. Em conclusão, agora nós temos os nossos dados de geração de viagens e podemos prosseguir para a próxima etapa do processo, que é a distribuição das viagens. Vamos clicar na aba seguinte de distribuição de viagens. Vamos voltar para a visão normal aqui. Essencialmente, essa aba cria 3 mini tabelas. Cada um tem um cabeçalho diferente. Na tabela 1 está o centro de diversão. Na tabela 2 temos a zona comercial. E na 3 o fast food. E neste caso, o que fazemos normalmente é distribuir as viagens de E a partir das minhas zonas, para E a partir dos meus portões. Você pode fazer outras coisas com tópicos mais avançados, mas esse é o caso típico. Eu posso dar nomes aos meus portões, mas não vou fazer isso. O que vou fazer é inserir nossa distribuição de viagens. Então, se eu clicar na célula, você pode ver que ela representa a porcentagem de viagens saindo do portão 4 e indo para o centro de diversão. Essas são as viagens de entrada. Você pode ver que há uma pequena flecha aqui entrando. Se eu clicar do outro lado da tabela, será o inverso disso, ou seja, a porcentagem de saída. Neste caso específico, os meus padrões de distribuição de viagens serão os mesmos, tanto de entrada quanto de saída. Portanto, ao norte temos 10%, ao leste 20% e ao sul será 20%. E ao sul, na rodovia estadual, será 20% também. Para o oeste, ambas serão 15%. E veja que quando eu adiciono essas distribuições de viagens, eu vejo que o total é 100%. Agora eu vou simplesmente copiar e colar isso. O visto tem as direções reversas iguais, eu posso fazer. Isso porque eu farei os mesmos padrões de distribuição para todas as 3 tabelas da minha rede. Novamente, se eu tivesse um escritório ou uma área residencial, provavelmente as porcentagens seriam diferentes. Você pode ver que o visto já está me dando algumas informações referentes às viagens. Por exemplo, se eu clicar aqui na minha tabela, podemos ver que do portão sul da rodovia estadual eu tenho 20% das viagens, o que significa 26 viagens no total.
O que eu ainda não defini são os caminhos que essas viagens vão fazer. Portanto, eu conheço as distribuições geral, mas eu ainda não aloquei. Portanto, o que torna o modelo Vistro diferente de um modelo de demanda de viagens é que este processo de alocação é feito de forma que você tem total controle sobre onde essas viagens serão adicionadas à sua rede. E você faz esse tipo de alocação dependendo da escala do seu estudo, o que é o caso do nosso projeto. O que nós vamos fazer agora é seguir em frente e direcionar esse tráfego. A maneira como faremos isso é desenhando caminhos. Os caminhos conectarão os portões com as zonas, e eu vou mostrar como construir eles manualmente em alguns minutos. Mas antes, eu quero aproveitar uma ferramenta que o Vistro incorporou, que é a geração automática de caminhos. Como eu já defini a geração e a distribuição de viagens, eu vou criar automaticamente os caminhos entre esses pontos de geração e distribuição de viagens. Se você está fazendo um estudo e não sabe por que um caminho não foi gerado automaticamente, é porque você não definiu previamente a geração e a distribuição de viagens. Então, se eu for para a próxima aba do nosso fluxograma de trabalho, eu terei a aba de alocação de viagens. Eu irei clicar nela e o Vistro me diz que não há caminhos. Além disso, ele me dá esse botão de adicionar caminhos ausentes. Assim que eu clicar em adicionar caminhos ausentes, ficaremos sobrecarregados por 1 minuto com a quantidade de informações que aparecerá. Mas isso é bom, porque essa tabela é bem completa, tem várias informações e interage bem com a nossa rede. E nós vamos repassar essas informações uma por uma. Mas antes de fazer isso, eu preciso corrigir os acessos ao meu empreendimento. Eu vou clicar com o botão direito na minha interseção e adicionar um acesso. E se eu clicar de volta nessa interseção e ir para a aba de configuração de rede, eu poderei ver que adicionamos apenas a via de entrada. Então eu vou clicar novamente com o botão direito no final do meu acesso e adicionar uma faixa em frente para o movimento contrário. E por último, eu preciso garantir que as demais vias dão acesso ao meu local. Então, eu vou fazer essa verificação. Na direção, agora eu posso seguir em frente. A direção leste agora permite virar à direita também. Então, vou permitir que isso aconteça. E na direção oeste, agora é possível virar à esquerda também. Então, com essa atualização, eu tenho acesso total a esta entrada de automóveis. Eu também tenho que corrigir a outra entrada do empreendimento. É essa bem aqui. Eu vou clicar o botão direito e adicionar os meus acessos. Depois, eu vou adicionar as minhas modificações de forma semelhante à outra entrada. Ainda há uma outra coisa que preciso fazer. Pelo menos, eu consigo ver que o Vistro inverteu meus sinais de parada. Então, eu preciso ir para a aba de controle de tráfego e corrigir isso. Eu vou mudar a prioridade dos movimentos norte e sul para livre, ou seja, com prioridade. Essas mudanças são refletidas no mapa. Agora, esses sinais estão no sentido leste-oeste. Vamos fazer isso para a primeira entrada também. Pronto, agora eu tenho os meus acessos corrigidos, com o controle de tráfego na orientação correta. Agora podemos voltar para a aba de alocação de tráfego e estamos prontos para adicionar os caminhos e obter algumas informações precisas sobre o nosso projeto. Vou diminuir o zoom para ver a nossa rede e depois adicionar os caminhos ausentes. Muito bem, agora o que eu tenho é uma tabela e se clicar em qualquer linha dessa tabela, verei o caminho gerado. O caminho está em vermelho. Vemos essa tabela como série com origens e destinos. Portanto, neste caso, temos a origem 1, que é o Centro de Diversão para a Família, e o destino 4, que é a Rodovia Estadual Norte. O Vistro criou automaticamente pelo menos um caminho entre cada zona e cada portão. Então, se eu usar as setas do teclado, eu posso ver todos esses caminhos gerados automaticamente.
O que eu preciso fazer neste ponto do projeto é parar e pensar: isso está correto? Eu estou vendo movimento suficiente saindo de ambas as entradas do meu projeto. Por exemplo, ou estou vendo o tráfego utilizando os meus caminhos de forma que eu quero que ele utilize? Eu preciso adicionar alguns caminhos secundários? É muito comum adicionar alguns caminhos secundários. Por exemplo, esse fluxo que vem do leste, ele está usando esta entrada. Talvez eu queira adicionar um outro caminho que use esta entrada, ou que continue por esta rotatória até o sinal e depois vire à direita. Aqui entram as especificidades e os casos particulares de cada projeto. Eu quero que parte do meu tráfego aconteça por caminhos secundários. Então, vamos fazer um novo caminho manualmente para você ver como isso pode ser feito. É sempre bom sair do caminho antes de tentar desenhar um novo. Para fazer isso, basta clicar em um ponto da rede. Agora eu vou clicar na ferramenta de caminhos e vou começar a desenhar pela zona do centro de diversão para a família. Eu vou clicar com o botão esquerdo para obter uma linha tracejada até entrar na rede. Então, vou clicar no meu novo acesso. E neste ponto, posso rolar, aplicar o zoom e clicar. Em seguida, pressionar o scroll do mouse para deslocar a rede e diminuir o zoom. Vou até aqui. Clico na última alça da minha rede e, em seguida, chego ao portão e clico 2 vezes. Vamos tirar o zoom novamente para que possamos ver o caminho por completo. Portanto, eu criei um caminho secundário que usa esta entrada de automóveis em vez da outra. O visto agrupa esses caminhos. Então, se eu clicar aqui na tabela, verei o primeiro caminho. Se eu clicar embaixo, verei o segundo caminho. Agora temos 2 caminhos, nas entradas de automóveis 1 e 2. O que eu preciso lembrar neste momento é que eu não quero 100% dos meus volumes na entrada 1. Eu quero algo como 40% e 60% na entrada 2. Veja, a tabela permanece vermelho até eu chegar ao 100% acumulativo para esse par OD. Eu criei manualmente esse caminho de saída. E da mesma forma, eu posso querer um caminho de entrada semelhante a ele. Então, vamos encontrar esse conjunto de caminhos na tabela. Agora vamos construir da origem 5 para o destino 1. Eu vou clicar nesse caminho. Eu posso ver que, nesse caso específico, o caminho criado passa pelo semáforo e desce até a entrada. Eu quero também ter um caminho que use a segunda entrada de automóveis. Ao invés de desenhar um novo caminho, eu vou no caminho que eu acabei de desenhar e, ao clicar com o botão direito, eu tenho a opção Caminho Reverso. Eu vou clicar nessa opção. O visto criou automaticamente esse novo caminho, agora na direção reversa. Eu preciso atualizar as minhas porcentagens de novo. Então, novamente, eu vou dizer que as porcentagens são 40% e 60%. Uma outra coisa interessante nessa tabela é que, quando você insere a porcentagem do seu caminho, o visto calcula automaticamente o número de viagens, porque ele já conhece a geração e a distribuição de viagens. Então, você pode ver os volumes gerados. Por isso que nesses projetos, você sempre tem que ter acesso aos volumes reais. Portanto, neste caminho em particular, nós temos 10 veículos saindo desse portão devido ao uso do solo que definimos. O ideal é examinar e certificar-se de que esses volumes fazem sentido. Esse é outro caminho, entre a zona 1 e o portão 7 aqui. O visto mostra o acesso. Neste caso, saindo por este acesso e seguindo o restante do caminho. Mas eu posso ter pessoas estacionadas nesta outra entrada de carros. Dessa maneira, elas estariam usando a outra entrada. Então vamos construir esse caminho. Vou usar a segunda entrada de automóveis e as porcentagens de 70 e 30. Também vou criar o sentido reverso com a mesma porcentagem. É aqui que, como mencionei antes, você agrega as suas zonas. Terá menos trabalho a fazer.
Então, neste caso, eu precisava de zonas separadas devido às características de geração de viagens, mas eu agreguei o máximo possível. Por isso que eu não coloquei 3 zonas para representar as 3 lojas de varejo diferentes, porque isso significa 3 vezes o número de caminhos. Em vez disso, tenho uma zona que representa todos os 3 componentes de uso do solo. Uma outra alternativa seria fazer a geração de viagens inteiramente fora do visto e propusesse viagens com um valor global e, em seguida, usasse apenas uma zona para alocar essas viagens dentro do visto. Neste caso, eu também minimizaria o número de caminhos, mas eu também perderia a natureza integrada inerente do visto e que eu mostrarei em mais detalhes quando falarmos sobre as mudanças da 11ª hora. Além disso, essa alternativa também pode tornar mais difícil a tarefa de revisão do projeto. Então, até agora nós construímos o nosso projeto, geramos, distribuímos e alocamos as viagens e limpamos um pouco o número de caminhos. Agora vamos analisar alguns resultados e vamos ver brevemente as condições de tráfego e algumas opções de mitigação dessas condições. Se eu voltar para a minha rede, eu posso pegar qualquer uma das minhas interseções como exemplo e ir na aba Volumes. Nela, há uma seção chamada TIA Demand, ou seja, Traffic Impact Assessment, a nossa análise de impacto de tráfego, que chamaremos agora apenas de TIA. Nessa seção da tabela de volumes, temos uma pequena seta que permite ocultar algumas informações. Se eu estou fazendo algum estudo diferente em que não há geração de tráfego, eu não preciso ver essas informações. Mas, se eu gerei viagens, essas estradas são importantes. Eu posso ver os volumes em processos que adicionamos ao cenário base. Eu posso ver em itálico algumas das viagens geradas pelo visto. Essas são as alocações de viagens devido ao empreendimento que estamos estudando. E neste cruzamento em específico, eu também posso vê-los visualmente se eu aumentar o zoom e escolher a opção de novas viagens. Essa é uma forma de visualizar o que está aparecendo aqui nessa tabela, mas nós também podemos ver outras informações. A mais comum seria a opção de viagens de passagem para determinado uso do solo, inclusive algumas das que estão em nosso projeto, como restaurante fast food ou posto de gasolina. E a maneira como lidamos com essas viagens do visto acontece à medida que geramos o nosso tráfego, porque os veículos estão passando por toda a nossa rede. Precisamos considerar as nossas viagens principais, que por padrão não são definidas como viagens de passagem. Então, você pode estar interessado nisto ou já ter feito isso em algum projeto. Haverá alguns veículos que já estão na estrada e que agora entrarão nas minhas zonas. Elas não serão novas viagens, são viagens de pessoas que estão na minha rede e, por exemplo, passam um fast food. Para considerar isso, nós modificamos os nossos volumes nos acessos. Por exemplo, se eu tivesse 20 viagens sentido norte nesta estrada de automóveis, elas podem acessar o meu empreendimento por essa estrada de automóveis, utilizar o fast food e em seguida voltar e sair pela garagem. Nessa tabela visto, eu posso considerar esse tipo de viagem. Neste caso, eu tiro 20 viagens do meu sentido norte em frente e adiciono elas no sentido norte, mas no movimento de acesso à direita. Da mesma forma, no meu lado oeste, eu adiciono 20 viagens, porque a suposição geral é que todas essas viagens acontecem na mesma hora. A ideia geral é que essas viagens entram no meu empreendimento para logo depois saírem. Então, se você fizer uma contagem ao sul e ao norte nessa via, o tráfego de fundo será o mesmo. Mas algumas viagens utilizam um drive-thru e depois voltam para a via. Então, é assim que tratamos as viagens de passagem.
E você só faz esse ajuste na garagem ou nos acessos, porque em todos os outros lugares eu não vou lidar com viagens de passagem. Mas é claro, as minhas taxas de geração de viagens precisam ser adequadas. De forma semelhante, você também pode trabalhar com viagens desviadas de outras rodovias ou de outros lugares. O processo é muito semelhante. Outro grande tópico é a de captura de viagem interna, porque podemos ter vários usos solo no nosso empreendimento. Ou seja, as pessoas virão e usarão várias zonas ao mesmo tempo. As pessoas podem comprar algo, passear pelo centro de diversão e depois parar para almoçar. Existem diversos recursos de geração TIA que ajudam a identificar quais destes usos podem ser compartilhados. Com essa informação, você pode fazer um cálculo de captura de viagem interna corretamente para contabilizar isso no visto. A escolha de como fazer isso é pessoal. Você pode reduzir a própria geração de viagens, ou você pode reduzir a distribuição de viagens. Nesse caso, você estará apenas distribuindo viagens externas, a sua distribuição interna acaba desaparecendo. Ou seja, ao invés de distribuir 100% das suas viagens, você estará distribuindo 90% delas, ou outra porcentagem que você definirá com base nos seus cálculos de captura interna. Você também pode fazer uma distribuição interna de zona para zona, mas isso é um pouco mais difícil porque tem a ver com uma conversão de viagens. E, por exemplo, 20% das viagens geradas por esse uso do solo não equivalem a 20% das viagens geradas por esse outro uso. Então, isso pode ficar um pouco mais difícil de controlar. Os cálculos são feitos automaticamente, mas você precisa dedicar um tempo para fazer isso. Portanto, temos 3 maneiras diferentes de lidar com a captura interna de viagem dentro do visto. Todos eles funcionam e exigem apenas que você pense em como vai considerar isso. Vamos avaliar e fazer algumas mitigações. Eu posso olhar para cada cruzamento individualmente ou posso imprimir o meu relatório e analisar a rede. Mas vamos aproveitar as vantagens de visualização do visto. Inicialmente, vamos ver o nível médio dos serviços e ver como a nossa rede está se comportando. Posso ver que as vias com prioridade não estão indo muito bem. Isso não é surpreendente, porque temos muito tráfego na Main Street. Por exemplo, esta é uma conexão arterial importante. Temos alguns subúrbios diferentes, como pessoas vindo para a cidade. Isso limita a utilização de vias laterais. Aqui temos um shopping e em movimento de entrada e saída. Talvez a gente queira ver isso em detalhe depois, mas o tráfego aqui é o mais preocupante. Eu tenho alguns sinais e essa priorização. Essa rua está se tornando mais utilizada, especialmente porque há novos usos de solo, com o nosso projeto sendo construído nesta área. Portanto, vamos gerar o relatório e ver isso em mais detalhes. Não falamos sobre relatório ainda neste webinar, apenas nos outros webinars. Então vamos falar sobre isso dentro do tema de geração de viagens. Eu tenho esse relatório de impressão com várias opções sobre como configurar o meu arquivo. Por exemplo, temos o relatório de análise semafórica, que me indica se é interessante analisar uma medida de semaforização. Já que eu quero olhar para essas interseções com prioridade, eu posso verificar se elas atenderiam os volumes básicos caso fossem semaforizadas. Eu posso desmarcar tudo e ativar apenas essa opção. Eu já fiz isso para ganharmos tempo. Vamos olhar esse relatório. Vamos verificar quais interseções estamos interessados. São as interseções 14 e 17. É nessas duas interseções que estamos pensando em fazer o projeto de mitigação. Vamos ver a interseção 14, que é a que mais me preocupou. Como é possível ver no relatório, os volumes na hora pico-hora foram atendidos. Estimados às horas 8 e 4 com base em alguns valores padrões para espalhar os volumes ao longo do dia. Caso você queira conhecer mais sobre esses valores, eles podem ser encontrados no relatório NCHRP 716, Travel Demand Forecasting, publicado em 2012.
esses também são atendidos. E isso me dá uma indicação de que uma possível medida de mitigação é sinalizar essa interseção. Agora, se formos para a interseção 17, eu verei que não estou cumprindo nenhum desses valores. E se eu não estou atendendo, então não vou investigar essa opção como uma medida de mitigação neste momento. Então, vamos nos concentrar na interseção 14. Vou voltar para mostrar o meu tipo de controle. Vou aumentar o zoom, clicar nesta interseção e destacar outra tabela de fluxograma de trabalho que temos no visto, aqui na direita, chamada de mitigação. Se eu clicar nesta opção, ela começa com uma aba chamada não mitigado. Esta é uma versão condensada da nossa tabela de controle de tráfego vista anteriormente. Se eu fizer alterações aqui, o visto mudará os resultados na rede e salvará dessa forma. O que temos de diferente é esse pequeno botão de mais. Quando você clica neste botão de adição, você cria mais uma opção. Você pode pensar nessa opção como uma espécie de bloco de rascunho ou como quiser chamá-la. É uma maneira de você testar e ver que tipo de mitigação você pode querer fazer, sem que elas realmente afetem a sua rede. E você pode ter várias opções para testar. Portanto, se você estiver trabalhando em 3 ideias, poderá ter 3 guias diferentes que podem ser criadas como 3 opções. 1, 2 e 3. Você pode começar com a opção 1, e então você pode duplicar a opção 1 e em seguida adicionar outras mitigações a ela. Por exemplo, e se eu alterar a taxa no sentido norte? E todas essas opções também podem ser impressas diretamente desta janela, em vez de executar um relatório completo. Portanto, tudo o que farei aqui é apenas mostrar como eu posso utilizar rapidamente essas opções. Eu posso mudar o controle de tráfego para semaforizado. E utilizando algumas informações básicas que já mostramos anteriormente em outros webinários, eu posso definir um ciclo de 90 segundos. Eu posso usar a nossa ferramenta de sinalização padrão. Como temos pouco tempo, isso é uma simplificação exagerada, mas que confirma que essa nova configuração atendeu aos requisitos de volume da nossa interseção. E poderíamos transformar o nível de serviço de E para B, apenas sinalizando essa interseção. No topo da tabela, nós continuamos com os valores não mitigados, apenas para não perdermos essa informação. E então, conforme descemos, podemos ver o resumo da mitigação aqui. Esta é apenas uma forma de usar a medida de mitigação. Outra coisa que eu poderia fazer para mitigar é criar um cenário totalmente diferente. Eu poderia duplicar esse cenário e chamá-lo de mitigação plus. E nesse caso, em vez de usar a aba mitigação, eu editaria diretamente na rede. Portanto, depende de como deseja fazer o seu projeto. Mas esta é uma ferramenta útil para ter. Uma coisa que sempre surge quando você está mitigando uma região é: quem é o responsável? Ninguém quer ser o responsável. Porque qual é a primeira coisa que acontece quando dá algo errado? É alguém perguntar: quem é o responsável? Isso vai acontecer quando você fizer a sua mitigação. No nosso projeto temos um desenvolvedor, então sabemos que é o responsável. Mas às vezes você tem mais de um desenvolvedor, ou você tem um caso em que esse desenvolvedor deveria pagar por todos eles, todas as mitigações e outras considerações. Portanto, podemos voltar aos nossos relatórios de impressão. Quero destacar o relatório de compartilhamento que temos. Vou renomear esse relatório Executar. O relatório de compartilhamento é interessante porque nos permitirá ver em cada movimento de conversão, em cada interseção, qual é a posição do nosso tráfego. E esse tráfego pode incluir o tráfego ao fundo, é claro, mas também pode incluir o tráfego gerado em site. Dentro do próprio visto, na tabela de volumes, você pode ver um número agregado, mas só depois de entrar no relatório de compartilhamento você poderá ver o volume por zona. E o que é bom nisso é que você pode alocar a contribuição por zona. E você também pode fazer isso com base em desenvolvimento diferente, como parte das viagens geradas pelo empreendimento ou como parte do total futuro. Então, por exemplo, se formos aqui e olharmos para, digamos, a interseção 1, por exemplo,
Dentro do visto, seremos capazes de ver 34 novas conversões à esquerda dentro da rede. Mas com este relatório, posso ver que 20 deles são do centro de diversão, 8 do varejo e 6 do fast food. E tem um volume total de 190. Então, usando esse exemplo, se eu descer para a porcentagem, posso ver qual é a minha porcentagem de novas viagens por zona e agregada para cada zona no total de interseção aqui ou em porcentagem de viagens totais. E então podemos ver que o percentual é muito menor quando incluímos os volumes de fundo, por exemplo. Outra coisa que é interessante nesse relatório é que, além de todos os nossos outros relatórios gráficos, podemos ver os volumes compartilhados. A zona que está sendo mostrada é ampliada, nesse caso, zona 1, e então você obtém diagramas de bolha com as alocações do seu projeto para cada movimento de acesso. Visualmente ou graficamente para a zona 1 em todas as minhas interseções, em toda a minha rede. E se eu rolar para baixo o suficiente, verei a zona 2 ganhar destaque. Portanto, essas são as viagens por zona em todas as minhas interseções. E não só temos as viagens, mas também as porcentagens. Isso pode ajudá-lo quando você está fazendo esses estudos e tentando alocar essas responsabilidades. Basicamente, aqui vemos a natureza integrada do visto. Então, vamos falar sobre as mudanças de 11ª hora. O que quero dizer com isso? Se olharmos para o cenário que já temos, se por algum motivo na 11ª hora eu obtiver informações do meu desenvolvedor, se eu estiver fazendo um estudo de consultoria e de repente o projeto ficou maior ou me pedem para fazer alguns testes e cenários de alternativos, porque tudo já está construído com todos os meus volumes de fundo, já tenho todas as minhas distribuições e os caminhos definidos. Posso simplesmente entrar na área de uso do solo e atualizar essas informações. E quando eu faço essa atualização simples, todas as minhas alocações foram atualizadas rapidamente. Portanto, agora, se eu voltar e olhar todas as alocações de viagens do meu projeto, elas refletirão esse aumento na geração de viagens. Posso fazer isso para qualquer um dos meus usos do solo. E da próxima vez que eu executar meus relatórios, também obterei todos os novos dados. Então, se você estiver fazendo isso em vários arquivos ou em diferentes softwares, isso pode ser um grande problema. Dessa forma, dada a natureza integrada do visto, é muito mais fácil quando você tem que lidar com essas mudanças inevitáveis. Para finalizar, vamos falar da análise em grandes áreas e de VMT. Como eu mostrei anteriormente, você pode ativar ou desativar a geração de viagens. Então, se a sua região está em desenvolvimento, você pode fazer uma rede maior e analisar apenas as sub-áreas. Agora, vamos falar sobre o VMT. O VMT vem do inglês, significa Veículos Miles of Travel, ou seja, é quando o veículo rodou em uma estrada ou em uma rede de tráfego. O visto ainda não tem um modelo completo de VMT, mas estamos caminhando nesse sentido. Enquanto isso, você pode considerar esse tipo de estudo da seguinte maneira. Na nossa tabela de alocação de viagens, temos os volumes de cada caminho. Tudo isso pode ser copiado e colado para, por exemplo, o Excel. Eu fiz isso, adicionei uma coluna e calculei o meu VMT. Assim, eu obtive um VMT real para esse caminho em específico. E se eu fizer isso até o fim, eu posso ver que tenho 396 viagens no pico hora-tarde, que geram 423 VMT. Então, se eu tivesse vários cenários e quisesse comparar o uso do solo 2 versus o 2, com ou sem este projeto, eu posso usar o VMT. Agradecemos por assistir a esse webinar. Para mais informações, dúvidas ou suporte, acesse o nosso site www.ptvgroup.com ou contate-nos pelo e-mail luisa.chaves@ptvgroup.com.